Então, é sobre alguns assuntos que a gente tem que se pronunciar. Eu não sei se o pessoal viu aqui, tá rolando uma polêmica aqui no TikTok sobre a criança no berço com um senhor. Eu não tive coragem de ver o vídeo ainda, porque é um assunto muito complicado, né? É um assunto. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, espero que vocês assistam até o final e deixe a opinião de vocês aqui também. É um assunto meio complicado de falar, não é um assunto fácil, porque. Como que eu posso explicar? Mexe muito com a cabeça de todo mundo quando esse assunto se torna público. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Não foi os meus pais que me criaram, foi meus avós. E meu avô faleceu, eu era muito criança, então meu avô sempre foi um avô maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Meu avô foi cuidadoso, meu avô me ajudou, meu avô me ensinou, meu avô foi mais que um pai para mim. E meu avô era bem de idade quando eu nasci. E a minha avó, a mesma coisa. Minha avó foi uma avó maravilhosa, então eu não posso abrir a boca para falar sobre a minha criação. Em segundo ponto, a gente tem que ver as demais coisas. Porque são casos e casos. É um. Eu não consigo, eu não tenho a palavra, a frase certa para usar aqui. Em partes, a gente tem que entender, sim, que realmente não é normal algumas atitudes, e em partes a gente não pode. Como que eu posso explicar? Deixar um avô como um monstro. Eu jamais. Imagina para uma mãe é, que está vendo o pai brincando com a filha, ver o pai sendo julgado na internet, o pai sendo julgado na internet porque o avô estava brincando com a neta. E em casos eu conheço, eu acho que para começo de conversa, um avô que abusa de uma neta, um tio que abusa de uma sobrinha, ou né, abre esse leque de coisas que a gente tem que pensar, não tem que ser chamado nem de avô, nem de tio, nem de primo, nem de prima, nem de nada. Tem que ser chamado de monstro. Enfim, eu acho que. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas quando eu vi esse assunto, eu lembrei da minha infância. A minha infância foi maravilhosa, a minha família foi muito boa pra mim. Então eu não posso deixar o meu avô como um monstro, né? Eu não posso colocar na minha cabeça que meu avô, toda vez que me abraçava, toda vez que me beijava, toda vez que cuidava de mim, estava sendo um monstro. E em partes também a gente tem que concordar que existe monstro dentro da casa da gente disfarçado também. Mas sobre esse assunto, tá sendo complicado porque, por um lado, a gente vê todo mundo falando sobre o que é certo e o que é errado, e por outro lado, tem a família que ninguém convive com eles para saber se é certo e o que é errado e qual é a relação realmente do avô com a criança. Eu não tive coragem de assistir o vídeo, eu vou ser bem realista com vocês porque é um assunto que mexe muito com a minha cabeça. Eu não posso falar para vocês, eu não posso me colocar no lugar de uma pessoa que foi abusada porque eu não fui. Mas eu não posso vir aqui falar, concordar com tudo que eu li aqui, tudo que eu vi, tudo que. Porque o meu avô não foi um monstro pra mim. Meu Deus. O que. Eu não consigo nem me pronunciar. Eu não consigo nem ter uma. Assim, sim, eu consigo ter uma opinião que, sim, realmente tem que prestar atenção. Mas eu sou contra falar que o avô foi um monstro. E assim, né? E é complicado pra família também, né? Bom, eu acho que pelo fato da exposição do caso, da exposição do senhor, porque ele vai sofrer muito hater, ele pode sofrer com os vizinhos, ele vai ser. Eu acho que o vídeo deveria ter sido tirado do ar, enfim, né? Mas eu acho que a família também tem que vir aqui defender o avô, porque é muito complicado. É um assunto muito delicado. Deixa a opinião de vocês aí, porque eu mexeu muito com a minha cabeça. Eu não posso falar o que eu penso aqui.